Boa tarde, galera do sétimo ano. Nossa aula de hoje é o capítulo 6, né? A heterogeneidade da população brasileira. Semana passada já iniciamos, né? Eu já comentei com vocês sobre esse capítulo, mas hoje eu vou dar uma explicada melhor sobre, para que vocês possam entender melhor e responder a atividade. Responder a atividade tanto da semana passada quanto à atividade de hoje, tá certo? Então, nossa aula é de geografia. Quem tem o livro aí, abre na página 76. Então, logo no início, né, já tem o capítulo, né, a heterogeneidade da população brasileira. E quando a gente vê esse nome heterogeneidade, o que será que significa, né? O que é que quer dizer isso? Quer dizer que é diferente, que é variado, certo? Então, mostra, né, pelo tema, mostra que a população brasileira ela é variada, ela é diferente, certo? Isso por conta da miscigenação, né, entre diversos povos, principalmente povos indígenas, africanos e europeus, né? Que aos poucos eles foram incorporando características físicas e culturais um dos outros, né? Então, o que é que aconteceu? Com o contato entre esses diferentes povos, um povo aprendeu com o outro, né? E a cultura foi se misturando, né? Houve uma diversidade, né? Que se refletem em aspectos culturais, né? Como línguas, várias línguas, religiões, culinária, música, características físicas das pessoas, né? Porque às vezes uma pessoa de um determinado lugar casou com outra pessoa de outro grupo, né? E teve uma criança, né? Então acabou que sendo a mistura dos dois. Então, isso mostra que tem gente que tem o cabelo de um jeito, tem gente que tem a cor da pele de outro, né? E cabe a nós sempre estar respeitando essa variedade cultural, tá certo? Então, logo no início do capítulo de vocês é discutido sobre isso, né? Que há uma variedade de povos na população brasileira. Nós mesmo temos muitos costumes, né? Nossa cultura ela é muito interligada aos povos africanos e indígenas e europeus. Por quê? Porque esse povo teve contato com a gente. Então, esses povos, aliás, tiveram contato com a gente. Então, por isso que há essa mistura toda. Nesse tópico aí, povos indígenas, é discutido que os povos indígenas do Brasil, eles são descendentes dos habitantes nativos que aqui viviam antes da chegada dos colonizadores europeus no século XVI. Vocês sabem, né, que antes dos colonizadores virem explorar nossas terras brasileiras, aqui existiam, né, muitos povos indígenas, certo? E que o censo de 2010 registrou que a população indígena brasileira ela ultrapassa 896 mil indivíduos, pertencentes a 305 etnias. Isso mostra para a gente, né, que quando a gente pensa em índio, índio não é tudo igual, né? Todo índio, fulaninho é índio, então ele é igual àquele outro índio. Não, certo? Cada grupo indígena, ele possui sua cultura, seus costumes, diferente língua, né? Diferente forma de se pintar, de se vestir, certo? Por isso que tem aí, ó, pertencente a 305 etnias, né? Que quer dizer grupo diferentes, né? Grupos que compartilham afinidades linguísticas, culturais, né? E genéticas diferentes uma da outra.
Então, quando a gente pensa em povos indígenas, não vamos pensar que índio é tudo igual, né? E que os índios, antes, eles viviam mais nas suas terras indígenas, né? Mas, posteriormente, é comentado que houve a migração, a saída desses povos para outras localidades, que fez surgir muitas vezes índio estudando, né, em universidade, que eles muitas vezes aprenderam outras línguas. Então, não vamos pensar na ideia do povo indígena somente aquele povo que fica lá na floresta, que fica lá no meio do mato, sem ter acesso a nada. Não. Os indígenas, eles tomaram um grande espaço na população, né? Então, eles, muitas vezes, eles acabam indo para o ensino superior, certo? Acabam estudando aí e ocupando espaço na sociedade. Nesse tópico, povos africanos é discutido, né, que entre os séculos 16 e 19, cerca de 4 milhões de africanos de diversos grupos étnicos, eles foram escravizados e trazidos para o Brasil para trabalhar nas lavouras de cana-de-açúcar e de tabaco, na mineração e em outras atividades econômicas. Eles foram forçados, certo? Eles não vieram porque eles estavam achando bom vir aqui para trabalhar, ser escravizado aqui, não. Eles vieram forçados. Esses povos africanos, eles acabaram vindo para cá e foram bem escravizados, certo? E isso fez com que a cultura brasileira ela tivesse muito da cultura africana, porque houve esse contato do africano com o brasileiro, né? Então nós temos muito da cultura africana. Um estilo musical, muitas vezes, artístico, a culinária africana, às vezes a gente faz muito, certo? Manifestações culturais e religiosas também, né? Que a gente tem do africano, né? E além de diversas palavras que usamos muitas vezes no dia a dia, que vem do povo africano. E esse povo, né? Esse povo africano, eles sofreram muitos preconceitos, certo? Por conta muitas vezes da cor da pele, né? O racismo que, que ainda hoje ainda tem, né? E que a gente sempre tem que pensar que a cor da pele não diz se ninguém é melhor que ninguém, né? Não tem nada a ver, a gente tem que respeitar e pronto. Não tem essa ideia de que fulaninho é melhor o branco é melhor do que o negro. Nada a ver. Cor da pele não define ninguém, não define personalidade e caráter de ninguém, tá certo? É importante ressaltar que no livro de vocês, aí na página 78, né, tem mostrando uma negra, né, africana, ela fazendo comida, né, vendendo comidas, né, o acarajé. E o acarajé é uma comida que é lá do povo africano e que é vendida, né, que faz parte da culinária brasileira, certo? Mostra até aí em Salvador, certo? Então, nossa cultura, ela tá bem interligada com esse povo africano, certo? Porque teve esse contato. É discutido também um tópico aí sobre imigrantes, certo? Essas pessoas que ficam se deslocando de um lugar para outro, certo? Então, grande parte da população é formada por descendentes de pessoas vindas de diferentes partes do mundo. Então, o Brasil tem uma variedade de povos, que a gente já vem dizendo desde o começo da aula, né? E a chegada de imigrantes, geralmente essas pessoas se deslocam porque elas estão em busca de melhores condições de vida, né? De trabalho. Então, elas acabam saindo do seu local de origem e vai para outro para ver se consegue sobreviver melhor, certo?
Então, aqui a população brasileira teve muitos imigrantes, né? Muitas pessoas acabaram vindo para cá, certo? Mas também teve a questão da imigração, da saída, né? Muitas pessoas saíram daqui do Brasil e foram para outros países em busca de melhores condições de vida. Nesse tópico aí, migrações, é discutido sobre as migrações externas e migrações internas. As migrações externas, elas correspondem a todo fluxo populacional que se desloca do Brasil ou de outras nações em direção a diversos países, especialmente os desenvolvidos. Então, migrações externas é a saída de pessoas de um país para outro, certo? Por exemplo, uma pessoa saiu do Brasil para os Estados Unidos, que é bem discutido aqui, que os brasileiros, muitos emigraram para os Estados Unidos. Então, é uma migração externa, né? Que é de um país para outro. E também existem as migrações internas, que elas ocorrem, né, quando a população se desloca dentro de um mesmo país. Assim, as migrações internas podem ocorrer, por exemplo, de um estado para outro ou de um município para outro de um mesmo estado. Então, interna é dentro do mesmo país, certo? A pessoa se deslocou de uma cidade para outra, de um estado para outro, no mesmo país. É uma migração interna. Quando se fala em migração externa é de um país para outro, certo? Eu espero que vocês tenham compreendido essa diferenciação aí entre migração externa e interna. É discutido também no capítulo de vocês que entre 1940 e 50 ocorreram, né, deslocamento do Nordeste para o Sudeste, ou seja, muitas pessoas saíram daqui do Nordeste e foram buscar melhorias aí na região Sudeste, certo? Em 1950 é discutido que houve um processo de industrialização e muitos moradores da zona rural, eles deixaram o campo e foram para a cidade. Porque lá na cidade estava tendo emprego nas fábricas, certo? E os trabalhadores rurais, eles acabavam buscando esses empregos e condições de vida melhores. Então ocorreu aí o quê? O êxodo rural, que é a saída do campo para a cidade, na busca de melhorias, certo? Em 1960, houve um grande deslocamento, né, para São Paulo e Rio de Janeiro, principalmente. E em 1960 e 1990, as regiões centro-oeste e norte também receberam muitas pessoas, né? Houve muita questão da imigração para essas regiões, certo? No tópico de 1990 aos dias atuais é discutido, né, que o fluxo de imigrantes proveniente do Nordeste em direção ao Sudeste se manteve, embora que um número menor que antes. Então, antes as pessoas se deslocavam mais do Nordeste para o Sudeste. Hoje elas se deslocam, mas em menos quantidade, certo? E também há a migração de retorno. Ou seja, que muita gente que quando vai lá para São Paulo, por exemplo, quer voltar para o seu lugar de origem. Aí mora aqui em Milagres e viajou para São Paulo. Passa um tempo lá e às vezes quer voltar. Então também tem isso, tem a migração de retorno, retornar a seu lugar de origem, certo? E também tem a migração pendular, que é um movimento diário de vai e vem da população, né? Que se desloca de uma localidade a outra para trabalhar ou estudar, certo? Então, por exemplo, quando eu fazia faculdade, eu me deslocava de Milagres para Crato. Então, era uma migração pendular, que era uma migração temporária ali, né? Eu só ia, estudava e voltava.
Então, é uma migração pendular, certo? Eu espero que vocês tenham gostado da aula e tenham compreendido melhor, certo? E qualquer dúvida eu estou à disposição. Obrigada pela atenção e até mais.